Queridos, hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, do verso 31 ao verso 34. Eu vou pedir que os adolescentes prestem bastante atenção nessa mensagem, porque eu vou perguntar para eles a semana que vem o que foi que eles ouviram dessa mensagem, ok? Mateus 25, do verso 31 ao verso 34, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Então grave bem isso: naquele dia vai ter uma separação de bode e uma separação de ovelha. A igreja se assente, por favor, glorificando ao nome do Senhor. Eu reuni nessa noite algumas situações que vão mostrar para nós de que lado que nós estamos, ou de que lado que você está. O primeiro texto que eu disse diz que naquele grande dia, no dia da consumação, o rei vai se assentar no seu trono de glória, e ele vai separar o quê? Ele vai separar bode de ovelha. E nós vamos tentar identificar se você é bode ou se você é ovelha. Em Mateus capítulo 13, no verso 30, diz que ele vai separar o joio do trigo. Se você conferir na sua Bíblia, Mateus 13, 30 vai dizer: deixa os dois crescerem juntos, mas no dia da colheita você vai separar o trigo e vai separar o joio. O trigo vai para o celeiro e o joio vai para onde? Forno. Ok? Em Mateus capítulo 13, do verso 49 e no verso 50, vai dizer que o reino dos céus é comparado a uma grande rede que foi lançada ao mar, onde muitos peixes vêm, mas na consumação dos séculos, o que o Senhor vai fazer? Ele vai separar os peixes bons dos peixes ruins. Isso está em Mateus capítulo 13, do verso 49 ao verso 50. Em Mateus capítulo 3, no verso 12, diz assim, que o trigo ele é guardado no celeiro, mas a palha ela é queimada no fogo. Aonde que a palha é queimada? No fogo. Aonde que o trigo é guardado? Celeiro. Em Mateus capítulo 25, no verso 12, conta a parábola das virgens prudentes. Diz que as loucas elas guardaram o azeite, mas as prudentes não guardaram os seus azeites. Nós devemos ser o quê? Nós devemos ser louco ou a gente deve ser prudente? Prudente. Em Mateus capítulo 25, verso 29, verso 30, fala a respeito da parábola dos 10 talentos. Nós conhecemos bem essa parábola, não é verdade? Em que havia o que? 10 o que? Talentos. Mas teve um que desprezou, e aquele foi chamado de servo inútil, não servia para nada, ele foi jogado para fora. A pergunta é: será que você é um servo útil ou será que você é um servo inútil? O que a gente tem para ver isso aí? Veja só, as nossas ações elas podem ser naturais. Tudo que você faz é de uma maneira natural. Por exemplo, o joio e o trigo, eles crescem de uma maneira natural? Qual é a natureza nossa? É querer acabar com o joio. Essa é a nossa função? Não. A Bíblia Sagrada diz que os dois crescem juntos, e crescem de uma maneira o quê? Uma maneira natural. As ovelhas, elas fazem coisas sem perceber. Se você pega esse texto aqui de capítulo 25, do verso 31, por que nós somos colocados do lado de fora? Por que nós somos colocados do lado de dentro? E Jesus fala assim: naquele grande dia, eu vou te colocar do lado de dentro, porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava preso e você me visitou. Eu estava em dificuldade e você me supriu. Mas quando foi que nós fizemos isso? Quando foi que a gente fez isso para o Senhor? Ele falou assim: vocês fizeram isso quando fizeram um dos meus pequeninos, porque eu não preciso, mas os meus pequeninos precisam de alguma coisa. Então vocês vão para a minha direita e vocês vão ficar para a esquerda. Por quê? Nós estamos sendo colocados à esquerda. Quando que nós deixamos de fazer? Veja que um fazia e nem sabia que estava fazendo direito, e o outro simplesmente deixou de fazer e não se importou com isso, porque aquele que faz já de uma maneira natural. Sim. Consegue entender isso, querido? Sim. Tem coisa que a gente faz de uma maneira o quê?
Natural. A gente brinca de uma maneira natural, a gente ora de uma maneira natural, a gente faz tanta coisa de uma maneira natural, outras coisas faz de uma maneira forçada. É isso? Você já teve que cumprimentar alguém a forçar? É horrível? É horrível. A pessoa já abraçar alguém de uma maneira forçada? É horrível? É horrível porque não dá certo. Então a gente pode abraçar uma pessoa sem querer, a gente pode cumprimentar uma pessoa sem querer, a gente pode orar por uma pessoa sem querer, a gente pode socorrer uma pessoa, vou fazer para sair da minha vida. Muitas vezes não é isso. Quantas vezes Deus vai colocar anjos no nosso caminho só para verificar o quanto que nós estamos prontos para fazer aquilo? Quantas e quantas vezes? Quando nós fazemos um trabalho de rua, a pastora Sheila vai lembrar bem disso, a maior dificuldade qual era? Não era dar comida, porque a comida é fácil. A comida estava pronta. Qual que era a maior dificuldade? O abraço. É chegar perto. É suportar o cheiro. Então tem coisas que nós fazemos de uma maneira muito natural e outras nós deixamos de fazer e nem percebemos. Então é por aquilo que nós fazemos e é por aquilo que nós deixamos de fazer que nós seremos colocados de um lado ou seremos colocados do outro. As pessoas buscam a Deus de uma maneira natural, buscam. Mas quantas se preocupam em guardar o azeite? Será que você tem zero? Será que aquela busca que você fez é suficiente? Será que dá para manter você? Será que se Jesus demorar um pouquinho só, você vai aguentar? Então tudo isso são coisas que nós fazemos do quê? De uma forma natural. Aquelas que guardaram o azeite, para elas era comum, elas já estavam acostumadas assim, opa, ele vai chegar, só que eu não sei a hora. É melhor eu me prevenir. E tem crente que não está prevenido, tem crente que se garante, tem crente que acha que vai dar tempo. E eu digo para você, não vai dar tempo. Porque o tempo não nos pertence. A gente sempre deixa para depois. Só que depois, para você talvez não chegue, não dê tempo para você. A gente sempre acha que o dono da situação, ele vai demorar. Ele vai demorar para chegar. Só que ele fala, eu vou voltar. E ele volta de surpresa. E já esteve trabalhando num lugar que você está todo à vontade, e de repente o teu patrão chega de surpresa, o que você faz? Você fica assim, se você estiver meio desapercebido, você leva até um susto, nossa, não vi que o senhor estava aqui, por quê? Você estava fazendo alguma coisa errada? Já passou por isso? Imagina o nosso Senhor chegando, e você dizendo, amanhã eu vou, amanhã eu trabalho, amanhã eu oro, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, amanhã a gente sempre vai deixando para amanhã. E de repente, naquele dia que você deixa para amanhã, o teu Senhor ele chega e fala assim, eu vim prestar conta do talento que eu dei para você. Quantos talentos você já recebeu? Quantos talentos você já desprezou? E quantos talentos você já granjeou? Porque na igreja sempre tem sobra de talento. Vou dar uns exemplos para vocês. Muitas vezes na igreja você acha que não tem nada para ser feito, mas de repente a igreja precisa ser limpa. Ninguém vai se preocupar com limpar. Mas alguém vem e limpa ali. Ganhou um talento ou não ganhou um talento? A outro chega e quer limpar a igreja. Não precisa limpar, porque a igreja já está limpa. Até teve boa intenção, mas aquele talento já passou da mão dele. Existem coisas que nós podemos fazer, nós deixamos de fazer, achamos que aquilo vai nos esperar. E aí quando você resolve fazer, o seu tempo já passou. Então essas parábolas, elas servem o quê? Elas servem para mostrar o tipo de vida que nós temos, o tipo de valores que nós temos. A Bíblia Sagrada diz que ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ovelha é ovelha, bode é bode. O bode ele come de tudo quanto é tranqueiro, come o que der para ele come, até só lutinha ele come. Deixa lá, ele come lutinha, ele come tudo. E ele não tem problema nenhum dele de te atacar. Mas ovelha não, a ovelha é diferente. A ovelha, ela sempre está te olhando com uma certa ressalva. Ela tem medo quando você fala um pouquinho mais alto com ela. Ela tem medo quando você pressiona ela um pouquinho mais. A natureza da ovelha é isso. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que Jesus foi levado como ovelha muda para o matador. A ovelha, ela vai morrendo muda. Ela não reage. Ela não tem ação. Mas o bode não. O bode, se você tentar aprender, ele vai fazer de tudo para escapar das suas mãos. A ovelha não. A ovelha ela vai de uma maneira muito simples. E a Bíblia conta várias experiências sobre a ovelha. Uma daquelas que me chama a atenção é quando aquela ovelha se perde.
aquela ovelha se perde, e o pastor ele vai procurar aquela ovelha de uma maneira desesperada. Ele deixa aquelas que estão em segurança no aprisco, alguém tomando conta, porque aprisco significa que alguém está tomando conta daquilo que é dele, enquanto ele vai procurar aquilo que se perdeu, igreja. Quantas e quantas vezes nós deixamos vocês debaixo da oração, estamos em busca de alguém que se perdeu, e a palavra de Deus que o pastor, quando ele chega, ele pega aquela ovelha que se perdeu, que estava perdida, e ele procura naquele primeiro momento tratar as suas feridas, mas sabe o que ele faz com aquela ovelha? Ele coloca aquela ovelha no seu ombro. E sabe o que ele coloca a ovelha no seu ombro? Sabe por quê? Para que aquela ovelha, ela sinta um cheiro de Deus. Então aquela ovelha, ela se perdeu porque ela perdeu o cheiro do pastor. Então o pastor, ele começa de uma certa maneira a trabalhar na vida daquela ovelha, para que aquela ovelha, ela sinta o cheiro. Então, uma vez que aquela ovelha sentir o cheiro, sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar do lado do pastor o tempo todo. Por isso que tem ovelha que anda do lado do seu pastor, e existe ovelha que foge do seu pastor. Toda vez que a ovelha foge, a ovelha, ela perdeu o quê? Ela perdeu o cheiro, ela perdeu a caminhada. Então eu percebo quando vocês, igreja, vocês fogem de mim, fogem da conversa, fogem, porque vocês estão fugindo, por quê? Porque perdeu o cheiro. Mas quando você tem o cheiro do seu pastor, quando você tem o cheiro daquele que deu a sua vida por você, onde está? Eu vou atrás do cheiro. Aconteceu um negócio interessante sexta-feira, né? Sexta-feira, a pastora me deu os parabéns, né? Pastor, deu os parabéns, falou que eu estava bonitão, que eu estava gatão, com aquela minha roupa, aquele meu óculos escuro, né? E eu coloquei o meu perfume e tal, e eu fui de ônibus, eu sentei todo gatinho lá no ônibus, e de repente eu comecei a perceber que a gente começou a buscar o cheiro. Queria saber de onde que vinha o cheiro. E eu todo anjo, né? Só percebendo a cena, tentando descobrir onde estava o cheiro. Quantas vezes você está perdendo o cheiro do teu pastor? Você está perdendo o cheiro da tua igreja? Já nem procura mais, já não tem mais o jeito. E é muito fácil a gente perder o cheiro, é muito fácil a gente perder o afeto, é muito fácil a gente perder a pegada. Tem que ter pegada, né? Tem que ter cheiro. Simplesmente você deixa um dia de praticar aqui, deixa um dia de ler a Bíblia, você vai se acostumar. Não, amanhã eu vou ler 2 capítulos, se eu não ler um hoje, você vai ler 2 amanhã, não vai conseguir. Deixa um dia de orar. Não, amanhã eu vou orar. Amanhã você já não consegue orar. Deixa um dia de buscar a Deus. No outro dia você já não busca mais a Deus. Você já começou a perder o seu cheiro. Então aquele pastor, ele coloca aquela ovelha no ombro e fala assim: olha, eu vou te levar você de volta até o aprisco. Quando chegar lá no aprisco, eu vou te deixar lá, porque eu não quero. Eu já estava cansado. É por isso que muitas vezes você fala assim: nossa, o pastor, a pastora nem bateu muito. Como é que bateu muito? Você já fez besteira demais. Não é hora agora de bater em você, agora é hora de colocar no ombro. Uma vez que você foi achado, perdido, é hora de colocar, de você lembrar. Lembra, a Bíblia Sagrada diz assim: lembra de onde foi que você caiu, porque você nunca levanta distante de onde você caiu. Ninguém que vai cair aqui vai levantar lá, não, vai ter que levantar aqui mesmo. Então a gente tem que lembrar onde a gente caiu, a gente tem que lembrar onde foi que a gente parou de ser quem a gente era, a gente tem que lembrar aonde foi que nós deixamos de servir, de adorar, de sentir, de amar. Isso é coisa natural, igreja. Isso é coisa natural. Então, se você começa a perder o cheiro, isso não te preocupa, não? Os talentos estão sendo tirados da sua mão, isso não te preocupa, não? Você está vendo a coisa acontecer e não te preocupa, não? Você ficar do lado direito, do lado esquerdo, em vez de ficar do lado direito, isso não te preocupa, não? Não te preocupa, não, você ter aquela cara de crente, aquele cheiro de crente, aquela aparência de crente, mas você é joio. Você não é trigo, porque o trigo, presta bem atenção, o trigo é guardado, o trigo tem valor, e o joio não tem valor nenhum. Que valor é dado para aquele que não anda na presença do Senhor? Ele não tem valor nenhum. Serve apenas para enganar.
A gente corre um sério problema de achar que uma igreja que ela não é fixada em usos de costumes, ela não tem uso e não tem costume. Nós temos os nossos usos, nós temos os nossos costumes. Nós não temos proibição, porque aonde há liberdade do Espírito Santo, nós estamos embaixo da liberdade. Mas isso não quer dizer que a nossa liberdade ela seja um incentivo para eu fazer o que eu quiser. Afinal de contas, Deus não se importa. Será que Deus não se importa mesmo? Será que Deus não se importa mesmo? Será que Deus não se importa com a nossa atitude? Será que nós poderíamos oferecer a Deus aquilo que nós achamos que Ele não se importa? Será que você poderia oferecer isso? Ah, Deus não se importa, ofereça aquilo que você faz, assim, Deus, o Senhor não se importa, né? Toma para Deus isso. Será que você conseguiria fazer isso para Deus? Eu creio que não. Eu creio que eu não posso oferecer para Deus. Eu posso oferecer para Deus os meus pecados, porque Ele não se importa? Não, Ele se importa sim. Ele é santo. Será que eu posso oferecer para Deus a minha veste manchada? Será que Ele não se importa? Se importa sim. Aí nós vamos vivendo e vamos se acostumando, vamos vendo toda aquela questão, nada a ver, tudo pode, tudo me é lícito, na verdade de contas, quem é forte, quem nunca errou, a gente começa já, até o senhor nunca errou, eu sou o que mais erro nessa igreja, porque eu estou naquela condição, de como sendo pastor da igreja, eu não poderia ter erro nenhum, eu erro toda hora, mas nenhum dos meus erros estão escondidos, nenhum dos meus erros estão mascarados, são todos diante do altar. Então, meu querido, você tem que começar a olhar diferente, porque o joio está crescendo, o trigo também está crescendo. Alguém que recebeu 5 talentos está granjeando, aquele que recebeu 1 talento devia estar granjeando também. Então, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida? A gente está se alegrando mais com as coisas do mundo com as coisas de Deus. A gente participa das coisas do mundo, mas quando chega na casa de Deus a gente não consegue participar. Lá no mundo a gente dança, a gente peca, a gente vai, a gente pula, a gente faz o que tem que ser feito, ouve qualquer coisa, como se aquilo pudesse. A pergunta é: será que aquilo que eu ouço na minha casa eu posso ouvir aqui na igreja? Posso, igreja? Será que aquilo que eu vejo na minha casa eu posso ouvir aqui na igreja? Aleluia, meu Deus. Joio pode ou ver. E a gente faz isso de uma maneira natural, gente. Isso a gente faz de uma maneira o quê? Só que tudo isso é semeadura. Nós estamos semeando. Viu? Vocês viram aqui, as meninas vieram, né? E vieram o quê? As minhas sementinhas vieram. A gente está semeando na vida delas. A gente está lutando pela vida delas. A gente está se esforçando pela vida delas, porque a gente acredita que se a gente semear coisas boas, nós vamos colher o que? Coisas boas. A gente tem que estar atento a tudo isso, porque o tempo está passando. É verdade. Nós já estamos chegando no final do mês de abril. Isso não te preocupa? A tua vida com Deus, isso não te preocupa? O mundo nos escraviza, o mundo nos oprime. Não é fácil viver no mundo, não. Todo dia você tem uma tentação a ser vencida. Quem trabalha na rua, quem trabalha em casa, quem não trabalha, todo mundo tem uma tentação a ser vencida. Todo dia eu tenho uma oportunidade de melhorar aquilo que eu sou. Será que você pode se identificar como cristão? Você pode dizer assim: olha, eu sou um crente, ninguém vai duvidar de você? Nós somos joio ou nós somos trigo? Nós somos ovelha ou nós somos bode? Nós estamos trabalhando aquilo que Deus deu para nós, ou nós estamos enterrando os nossos talentos porque estamos ocupados com outras coisas, temos uma outra vida, meu querido. Deixa eu dar um conselho para você, porque a Bíblia diz assim, que aquele que está sujo, suje cada vez mais, e aquele que está limpo, limpe-se cada vez mais. Se você comete um pecado, e esse pecado vai te levar para a eternidade, longe do Senhor, o melhor conselho que eu dou para você é o seguinte: ou você abandona o pecado, ou você já entra de vez nele, aproveita tudo, que você vai ter aquele inferno tremendo, por causa de uma coisinha pequena, ficar com medinho ali, não, vai lá e faz logo uma vez tudo, já se arrebenta logo, já fica naquela dureza mesmo, pelo menos você vai dizer: eu fui para o inferno, porque eu pequei mesmo, eu me lambuzei mesmo,
isso é direito meu. Para não chegar, mas eu só pequei uma vez. Eu só errei uma vez. Tá, errou, mas não se arrependeu. Não tem consciência disso, igreja. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E a gente não presta atenção nisso. A gente enterra talento. A gente entrega talento. A gente se deixa ser confundido com... Irmãos, você não tem nada, se você é crente, você não tem nada no mundo. O mundo não te quer. O mundo quer matar você. Se você está sendo atraído para o mundo, meu querido, vá viver o mundo. Você que está me ouvindo, vá viver o mundo. Por quê? Você está perdendo o seu tempo. Sim. Jesus não falou para ninguém só, ei, vem cá, não, ele falou só, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e ande. Se negar não é fácil não, igreja. Negar a nossa carne, negar a nossa vontade, negar os nossos desejos, negar aquilo que a nossa carne deseja, que a nossa carne pula, meu querido. Essa é a cruz que tem que deixar. E se você não deixar, meu querido, você também não vai entrar. A porta é estreita, o caminho é largo, a porta é estreita, mas o céu ele é grande, amém? Para você entrar no céu, meu querido, tem que passar pelo aperto, tem que sofrer privação, tem que sofrer mesmo. É sofrimento. Não é vida fácil não. E a gente está querendo viver uma vida fácil. A gente quer viver uma vida com conforto, meu querido. Conforto você só tem quando você conquista. O único conforto que você vai ter é saber que quando você chegar lá no céu, as tuas lágrimas vão ser enxugadas, amém? A tua enfermidade não vai ter mais enfermidade. Aquilo que te oprimia não vai te oprimir mais. Aquele teu peso não vai ter mais. Então você prefere o quê? Ter um prazer nessa terra e ter uma eternidade terrível? É melhor, meu querido, a gente pagar o nosso preço aqui na terra, de humilhação, de dificuldade, de aperto, mas nós somos desprezados, o Senhor Jesus também foi. Verdade, Pai. Glória a Deus. Mas nós somos zombados, o teu Jesus também foi. Ah, mas eles não acreditam na minha palavra, o teu Jesus também foi. Ah, mas o teu Jesus também foi. Glória a Deus. Essa é a vida, não tem coisa diferente. A gente está brincando, o tempo está passando, Jesus está vindo, vai buscar a sua igreja, ele vai se assentar e vai dizer, lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo, e não tem quem, porque quem separa isso são os anjos. E será que você vai resistir ao anjo? Você vai querer justificar? Não, Deus sabe por quê? É porque o meu marido, não, meu querido. Aleluia, meu Deus. Teu marido, a tua esposa, a tua família é o motivo que faz você ficar cada vez mais firme. Verdade. Você agradeça por aquela prova que você tem em casa, porque é essa prova que você tem na sua casa, na sua família, que vai levar você a servir a Jesus. Porque se tivesse tudo bem, meu querido, nem de Deus você lembrava. Então Deus sabe como nos oprimir, para como que Ele vai nos levar diante de Deus. Tem que atender isso. A gente vai passando tempo, não vai percebendo, e o Senhor vai deixando, Ele vai mandando uma dificuldade, vai permitindo uma enfermidade, vai permitindo um problema financeiro, Ele vai permitindo um mal-estar, vai permitindo pequenos conflitos para a gente correr, para se Senhor me livra disso por amor. Só que a gente se acostuma, e a gente prefere fazer a paz com o inimigo, gente fraca, gente frouxa. Frouxo é que faz amizade com o inimigo para poder ser protegido. Frouxo é aquele que não, eu vou ficar do lado do inimigo porque ali eu vou ter paz. Não, meu querido, se você quer ter paz, aprenda uma coisa: só tem paz quem está preparado para a guerra. Shalom significa paz em meio a guerra. É isso que quer dizer shalom. Ah, shalom é paz. Sabe por que as pessoas, sabe que eu tenho paz com muitas pessoas? Porque as pessoas não querem guerra comigo. Porque eu estou o tempo todo preparado para uma guerra. A minha esposa está aí, ela sabe bem disso. Eu sou um homem de paz, mas se eu entrar na guerra, eu vou entrar na guerra até o final. Então quem conhece já sabe, é melhor não ter atrito com ele, porque se tiver atrito vai ter uma boa briga. Até mesmo, meu querido, no mundo espiritual ele sabe disso. Ele prefere focar em outras áreas do que tentar enfrentar você. Então, meu querido, se você está tendo paz porque você está no mundo, está errado. Você já faz parte do mundo. Você já sabe, vai para a esquerda. Naquele grande dia, vai para a esquerda. Não é ovelha, é bode. Dá o talento.
Está passando um tempo, você está perdendo. Está conquistando, você está perdendo. Está crescendo, está perdendo. Tem que ter cheiro de crente, amém? Amém. Se você andar com o teu pastor, você vai ter cheiro de crente. Se você andar com o teu pastor, você vai cantar as músicas que ele canta. Se você andar com o teu pastor, você vai rir das conversas sem graça que ele anda. Não importa, meu querido, você tem que começar a se comportar com aquele do teu pastor. Quem anda com Jesus tem comportamento de Jesus, meu querido. Quem anda com bode se comporta como bode. Quem anda com ovelha tem comportamento de ovelha. Quem anda com justo tem comportamento do justo, meu querido. Não tem coisa diferente para você, não sei disso aí não. Você está crescendo, está na hora da colheita. A minha colheita está chegando, igreja. Ou será que eu vou ficar crescendo até quando? Um dia minha colheita vai chegar, e naquele dia o que eu vou ter a oferecer para Deus? Não, Deus, eu procurei ser um pastor legal lá na minha igreja, porque eu não queria que eles se ofendessem. Deus, que se ofendam. Não, Senhor, sabe o que é? É porque eles eram novos convertidos. Mas quantos que morreram, que não foram ensinados na palavra? O Senhor vai pedir conta de cada um deles na vida. E ontem, quando a gente sentava para cuidar da mensagem, meu coração queimava. Meu coração queimava. Senhor, é tudo isso mesmo? É. Não pensa que acabou, não. Domingo que vem tem mais. Domingo que vem tem a segunda parte. Porque nós precisamos ser exortados, igreja, permanecer, igreja. Você não pode ser vencido por aquilo que você tem que derrotar, meu querido. Você tem que vencer o vício não tem que te vencer. Você tem que vencer toda imoralidade não pode te vencer. Você tem que vencer o cansaço não pode te vencer. Você tem que vencer a tua família não pode te vencer. Você tem que vencer essa falta de atitude. Você tem que vencer essa falta de adoração. Nós viemos aqui para adorar, para vencer. Você não pode ver os seus filhos caminhando para o inferno, porque você ainda tem entendimento. Eles estão se perdendo, e nós vamos deixar que eles se percam. Não, eu vou lutar a cada dia pelos filhos de vocês, porque essa é a minha responsabilidade. Essa é a minha responsabilidade. E o amor, meu querido, o amor ele tem um sabor muito grande. Porque quem ama sabe que está sendo amado. Quem é amado sabe que está sendo amado, e não que está sendo tratado de qualquer maneira. No amor não tem medo. No amor não pode temor. Aqueles a que eu amo, eu não quero que eles tenham medo de mim, mas eu quero que eles me respeitem. Porque o medo não constrói nada. Naquele grande dia, todo o seu medo, todo o seu temor vai ser revelado diante da Deus. Por isso, meu querido, quando você deita, você dorme, você tem que ter a certeza que se o Senhor te chamar no meio daquela madrugada, você vai estar aqui. Se não, meu querido, você vai dormir e começar a dormir com medo. Vai começar a ter pesadelo. Você vai começar a dormir assustado. E se Jesus voltar? Se Jesus voltasse hoje, se a trombeta tocasse hoje, se hoje a trombeta tocasse, você estaria de que lado? Do lado direito ou do lado esquerdo? Você seria colocado no celeiro ou você seria colocado na fornalha? O seu talento seria duplicado ou o seu talento seria retirado de você? Olha quanta coisa. E a gente fala que Jesus é amor, né? Ele é amor, mas ele também é o quê? E essa justiça é que a gente tem que procurar diante do Senhor. Igreja de Jesus Cristo, se permita ser ovelha. Deseja que o teu pastor coloque você nos ombros. Deseja que o teu pastor te carregue. Todo pastor, ele é forte o suficiente para carregar uma, carregar duas, carregar 3, carregar 50, carregar 100, carregar 1000 nas suas costas. Mas muitas vezes uma ovelha não consegue carregar os outros. Muitas vezes uma igreja não consegue carregar os outros. Mas o pastor consegue. Porque o pastor, ele vive para dar a vida pelas suas. O trigo não pode escolher ser colhido, mas o agricultor escolhe. Que a gente decida nessa noite se nós somos ovelhas ou se vamos viver como bodes. A escolha de vocês, a escolha da igreja. Se é ovelha, viva como ovelha,
tenha comportamento de ovelha, tenha linguajar de ovelha, tenha andar de ovelha, tenha produção de ovelha, se comporte como ovelha, tenha atitude de ovelha. Se você quer ser bode, seja bode. Aproveita tudo. Aproveita tudo. Porque como sendo ovelha, você depende unicamente do cuidado do seu. Deus possa abençoar os irmãos. Eu quero orar. Quero orar para as pessoas que estão conosco na internet, que estão ouvindo, vão ouvir essa mensagem, e a igreja local. Amém. Possa tomar uma atitude diante do Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos os teus filhos. O Senhor nos trouxe hoje aqui, Pai amado, para um confronto. E não, Pai amado, para um conforto. Sim, meu Pai, é verdade. Nós não estamos sendo chamados, ó Pai amado, para viver uma vida da maneira como nós queremos viver. Nós somos chamados, ó Pai amado, para viver uma vida de acordo com a sua vontade. Quantas vezes, ó Pai amado, não temos sequer em nós condição de vivermos, ó Pai amado, uma vida melhor. Mas a vida que nós vivemos, nós queremos oferecer ao Senhor. Os poucos talentos que temos, ó Pai, queremos oferecer ao Senhor. Queremos crescer, ó Pai amado, como trigo, e não crescer, ó Pai amado, como jugo. Sim, meu Pai. Queremos, ó Pai amado, estar à direita como ovelhas, e não à esquerda como bodes, ó Pai amado. Não nos permita, Pai amado, sair nessa noite sem sequer ter uma consciência, Pai, que nós precisamos melhorar, ó Pai amado, o nosso relacionamento. Precisamos melhorar as nossas atitudes, ó Pai amado. Porque o Senhor volta para buscar a sua igreja. Sim, O Senhor volta para resgatar um povo. Sim, Um Pai. povo que será chamado pelo seu nome. Então, Pai amado, seja conosco hoje. Nos permita, Pai amado, mais uma vez, perdoa os nossos pecados, corrija a nossa rota, Pai amado. Retira de nós, ó Pai amado, aquilo que nos impede de ser. Queremos ser, ó Pai amado, transformados pelo Senhor em Cristo Jesus. Amém e amém. Você que ouve, possa tomar uma atitude, possa buscar uma igreja. Se você precisa de conselho, estamos aí no canal. Recebe essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.